Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, hora certa da informação regional na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço, um ótimo dia a você que estava até agora na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, às 8 da manhã, na RB e também na tela do Band News TV, sempre depois do Primeira Hora. E agora, o Manhã Bandeirantes chega com você até às 11h30 da manhã, trazendo as principais informações da região metropolitana de Campinas, a atenção para o que é notícia no Brasil e no mundo, o que mexe diretamente com o nosso dia a dia, passa pela programação da RB, sempre contando também com a sua participação e o WhatsApp já liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Você acompanha o Manhã Bandeirantes em FM 85.7, a faixa estendida do Rádio FM. Também nos ouve com imagens no nosso canal do YouTube, acompanhando a nossa programação em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, vendo ao vivo tudo o que acontece aqui nos estúdios do Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. A Rádio Bandeirantes Campinas também está em vários dispositivos digitais. Tem uma Alexa em casa? Fala para ela assim: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas, que você vai também ouvir a nossa programação em tempo real. Além do aplicativo Band Play, com apenas um clique você tem na palma da sua mão todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E no portal bandmulti.com, onde você fica bem informado com todas as notícias do estado de São Paulo, com um giro de informações pelo Brasil. Dentro do portal bandmulti.com também tem o espaço ao vivo, e ali nesta aba você consegue acompanhar a nossa programação da RB. Comigo nos estúdios da Rádio Bandeirantes, Pedro Piscinato é quem comanda a mesa de som, Danilo Capucci é quem está na central técnica com a coordenação do Gil Kleber, e Tiago Prudente já se faz presente nesta quarta-feira, 5 de junho de 2024. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, uma ótima quarta-feira. Para quem está nas rodovias que cortam o nosso estado de São Paulo, não tem sido tão ótima assim não. Dificuldade para o motorista que segue pelo sistema Anhanguera Bandeirantes em direção à capital paulista. Na rodovia Anhanguera são 2 pontos de lentidão, trecho que passa por Jundiaí, entre os quilômetros 63 e 60, o motorista já vai diminuindo a velocidade por excesso de veículos. O mesmo vale para a chegada à capital paulista via rodovia Anhanguera. Tráfego congestionado, carregadíssimo por conta das marginais Tietê e Pinheiros. E isso faz com que o motorista tenha mais paciência, exige a paciência do motorista. Na rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, também há lentidão nesse trecho de chegada à cidade de São Paulo. Mas é a melhor opção para quem está na região metropolitana neste momento, seguir via rodovia dos Bandeirantes para São Paulo. Na pista contrária, o motorista encontra lentidão no sentido interior, no trecho que passa por Limeira. A queda de uma carga é registrada nesse momento no quilômetro 128 e a lentidão vai até o quilômetro 130. Então, nesse momento, você que vai às cidades de Limeira, vai esticar até Piracicaba, passando pela rodovia Anhanguera, evite o trecho, dê preferência à rodovia dos Bandeirantes. Não há informações sobre feridos neste momento, mas a concessionária já confirma 2, quase 3 quilômetros de lentidão, porque uma das faixas está interditada por conta da queda da carga que estava sendo transportada por um caminhão. Então, se puder evitar a Anhanguera,
no sentido capital, no trecho de Jundiaí, no sentido interior, no trecho de Limeira. Rodovia dos Bandeirantes, portanto, é a melhor opção para o motorista que nos acompanha e nos dá carona nesta manhã de quarta-feira aqui no interior de São Paulo, aqui na nossa região metropolitana de Campinas, estendendo também um pouquinho até a cidade de Limeira, que nos ouve pelo FM 85.7. Já no corredor Dom Pedro, motorista que vem de Paulínia para Campinas encontra lentidão no trevo de Barão Geraldo. Neste momento, rodovia SP-332, a Zeferino Vaz, o famoso tapetão, não é por acidentes, não é por uma incidência, mas sim pelo excesso de veículos. Mais cedo, teve lentidão registrada entre os quilômetros 145 e 138 da Dom Pedro, no sentido Jacareí, mas era horário de pico e nesse momento, às 10h06, o trânsito já flui com mais agilidade, com mais tranquilidade ao motorista. Nas últimas horas, uma outra ocorrência interditou a rodovia Santos Dumont. Foi uma troca de tiros na região do Jardim Itatinga após um roubo de veículos. A história termina com um criminoso morto e 2 adolescentes apreendidos. Um acompanhamento a um veículo roubado terminou com o suspeito baleado e 2 adolescentes, um de 17 e outro de 16, apreendidos na região do Jardim Itatinga. Houve troca de tiros, segundo o relato da Polícia Militar, no boletim de ocorrência apresentado no plantão policial. Patrulhamento, Polícia Militar Rodoviária fazendo a observação dos veículos e ali passa a informação de um carro roubado. Checagem na placa, sistema aponta que o veículo tinha acabado de ser levado pelos suspeitos. O acompanhamento, que é uma forma menos pesada de chamar de perseguição, começa nesse trecho da Santos Dumont e tinham 4 pessoas dentro do carro. Alguns adolescentes que foram pulando do veículo em movimento em plena Santos Dumont. 2 adolescentes foram abordados e detidos, mesmo com eles se jogando de dentro do carro. Os outros 2 tentaram fugir a pé por uma área de mata. Um deles conseguiu e o outro estava armado e atirou contra os agentes policiais. A Polícia Militar Rodoviária revidou e o adolescente foi atingido por 2 disparos. O socorro médico foi acionado e constatou a morte desse adolescente. Um revólver calibre 38 foi apreendido. Ou seja, todos eram adolescentes. Os 3, 2 detidos, o que morreu, e há suspeita de que o que fugiu também seja menor de idade. Os 2 que foram apreendidos seguiram para a delegacia, os responsáveis foram acionados, eles estão à disposição da Vara de Infância e Juventude. O caso foi registrado como roubo, localização e apreensão de veículo e objeto, além da morte decorrente de intervenção policial. Os jovens apreendidos foram transferidos para um centro de atendimento socioeducativo ao adolescente. Mais um caso envolvendo adolescentes em situação de extrema violência, e nesse caso com a polícia revidando, ao que se diz no jargão policial, no protocolo da segurança pública, a injusta agressão depois dos disparos de arma de fogo. Sempre que tem uma ocorrência dessas, Tiago Prudente, vem à tona as discussões a respeito de maioridade penal, de presença de adolescente no mundo do crime, mas também, nesse caso, com o revide, há uma investigação que sempre acontece para saber a atuação da polícia, se foi dentro de todo o protocolo, dentro de todo o regimento da lei. Sem dúvida nenhuma, né? Acho que essas discussões, elas são válidas. Eu sempre coloco aqui que qualquer debate, ele é importante. Dentro, claro, da coerência, dentro, claro, da lógica, nada de ficar levando apenas a questão ideológica em conta, dentro de argumentos válidos, dentro de dados. E nesse caso, Heitor, é muito simples saber se o protocolo foi seguido. Simples. Os policiais estavam com as câmeras corporais? Se estavam, as câmeras vão mostrar. E acabou. As câmeras mostrando que estavam dentro do protocolo, ação encerrada, segue o jogo, vamos para a próxima. É assim que funciona. É por isso a importância das câmeras corporais, porque elas trazem proteção
pro policial e para a sociedade. Diferente do que o governador gosta de dizer, de que quer uma sociedade segura e não um policial vigiado, uma coisa não é antagônica à outra. Pelo contrário, as duas coisas seguem no mesmo sentido. Um policial que tem a câmera corporal ajuda a proteger o policial, a sociedade e dá mais transparência às ações da polícia. Quanto à questão da maioridade penal, eu acho que é uma discussão que pode ser realizada no país, mas, assim como a questão da saidinha, é um ponto que eu coloco que, enquanto nós não resolvermos a questão do sistema prisional no Brasil, enquanto nós não voltarmos os olhos para essa questão, essas discussões não vão resultar em nada, simplesmente porque não vão ter o efeito direto naquilo que se pretende, porque hoje presídio é basicamente um local que acaba formando criminosos pro crime organizado. É basicamente isso, criando soldados para o crime organizado. Então, enquanto a gente não solucionar esse problema, essas outras discussões acabam sendo paralelas e, infelizmente, elas acabam ganhando mais as manchetes, elas acabam ganhando mais a atenção do público do que realmente o verdadeiro problema que nós temos hoje, que é o que acaba provocando aí outros efeitos na sociedade, principalmente com o aumento da violência e do poder das organizações criminosas. Transparência também é o que se espera em ocorrências como a que a gente vai trazer agora. São duas situações completamente opostas, ligadas a policiais militares que atendiam ocorrências aqui na região. Primeira delas, noite de ontem, cidade de Campinas. Um grande esquema de tráfico de drogas descoberto em alguns endereços que a Polícia Militar encontrou durante patrulhamento. E olha, estamos falando de quantidades que abasteceriam diversos pontos de tráfico em diferentes bairros de Campinas. Equipes do 35º Batalhão de Polícia Militar prenderam 2 homens durante o atendimento a uma ocorrência de tráfico no Jardim São Fernando. Os criminosos chegaram a oferecer R$100 mil como propina. Dinheiro que foi apreendido e que fez com que eles também fossem, naquele momento, detidos em flagrante, não apenas pelo tráfico de drogas, mas pelo crime de corrupção ativa. A equipe da Polícia Militar fazia já esse acompanhamento ali na região e 2 detidos. Um preso com um veículo furtado, que estava na Avenida Camusim. O outro também, foram várias ocorrências de ontem à noite, mas elas estariam ligadas com esse atendimento do tráfico de drogas no Jardim São Fernando. Ao chegarem no primeiro distrito policial, onde a ocorrência foi apresentada, os policiais seguiram para um outro endereço na rua Santa Cruz do Rio Pardo, que fica no bairro Nova Europa. E ali foram encontrados mais 5 tijolos de pasta base de cocaína e mais uma enorme quantidade de entorpecentes. Então, para a gente fazer o resumo de tudo que foi apreendido, ao todo, na rua Benedito de Lima, que fica no São Fernando, os policiais militares apreenderam R$147 mil em dinheiro, proveniente da movimentação do tráfico de drogas, 2 cadernos de anotações, um veículo furtado, 259 porções de crack, 103 porções de maconha, 13 de cocaína e mais porções de haxixe e aparelhos celulares. Segunda ocorrência, bairro Nova Europa, 5 tijolos de cocaína, tijolos de maconha, 38 tijolos de crack e drogas como haxixe, dry, maconha a granel, semente de maconha, ou seja, um enorme prejuízo para o tráfico de drogas. E uma contadora digital de cédulas, um aparelho, porque era tanto dinheiro que o crime organizado tinha esse equipamento para poder contar as notas com mais agilidade. Estamos falando de policiais que atenderam a ocorrência, tiveram a oferta de suborno e prenderam os bandidos por conta dessa oferta. Mas na região de Sorocaba, a história foi diferente. Os policiais é que foram presos por desviar parte de uma carga de maconha. A Polícia Federal estava investigando uma van que presta serviços para os Correios e que estaria transportando
cerca de 1 tonelada de entorpecente pelas rodovias aqui do interior de São Paulo. Foi feita a abordagem, foi feita a apreensão com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. O motorista é chamado para prestar depoimento pelo delegado, depois de detido, prisão em flagrante. Ele fala, olha, o senhor está sendo preso por carregar 800 quilos de maconha. O motorista olha para o delegado e fala, doutor, tinha mais. Como assim? E dá uma olhada aqui, ó, essas marcas no corpo. O motorista preso por tráfico denunciou que os policiais rodoviários que atendiam à ocorrência o agrediram, torturaram e desviaram parte dessa carga de maconha. Nós conversamos com o delegado à frente desse inquérito, que comandou, inclusive, essa investigação, que está também por dentro dos depoimentos que foram prestados, porque ouviu esse suspeito. E o doutor Eduardo Fontes, da Polícia Federal, conversa com a gente e conta mais detalhes de como foi essa operação com 2 policiais presos em flagrante. A FICO de Minas Gerais, que é coordenada pela PF, entrou em contato conosco, pedindo um auxílio numa abordagem de um veículo, supostamente dos Correios, que estaria transportando drogas. Então nós fizemos contato com a Polícia Rodoviária para pedir o apoio, isso é natural. Fizemos contato então com a Polícia Rodoviária pedindo para que fizesse essa abordagem do veículo suspeito. E a abordagem foi feita, quilômetro 132 da Castelo Branco, região de Tatuí. E aí os policiais logo perceberam que no compartimento de carga havia ali muita quantidade de droga, né, apreendida ali, sendo transportada, aproximadamente 800 quilos de maconha estava sendo transportada, não era fundo falso, nada, não tinha nenhum outro tipo de mercadoria, só mesmo os pacotes contendo maconha. E aí eles deram a voz de prisão ali ao motorista naquele local e trouxe para a PF aqui de Sorocaba para lavrar flagrante e fazer os procedimentos de polícia judiciária. Durante o interrogatório que o delegado estava fazendo do preso, aí o preso comunicou que havia sido agredido pelos policiais rodoviários e que eles teriam separado parte da droga, jogado no meio da mato, enfim, desviado parte da mercadoria que ele estava transportando. Bom, diante disso, daí nossa equipe, juntamente com a polícia rodoviária, foi até o local onde o preso indicou e depois de muito tempo fazendo buscas, de fato encontrou bem escondido lá no meio do mato, aproximadamente 25 quilos de droga, acondicionada, né, no mesmo formato que havia aí no interior do furgão dos Correios. Então, daí nós comunicamos a Corregedoria da Polícia Rodoviária, que se fez presente aqui, deu voz de prisão aos policiais rodoviários diante de todo esse cenário delituoso. E aí essa prisão ela fica a cargo da Justiça Militar, porque é um crime militar, a atribuição é deles. Em relação ao motorista que transportava a droga, aí ele foi preso por tráfico de drogas, por nós, e isso fica na Justiça Federal. Esse é o delegado da Polícia Federal, Eduardo Fontes. Nós conversamos também com o capitão Helder Bonaz, da Polícia Militar Rodoviária, que diz que o interesse da corporação é esclarecer todos os pontos, fazer justiça e não deixar que esses casos envolvendo os policiais manchem a farda de uma corporação que trabalha todos os dias nas rodovias, pensando na segurança do cidadão do estado de São Paulo. A partir do momento que chegou a informação sobre esse fato delituoso pelos policiais, a Polícia Militar não compactua com qualquer desvio de conduta. Então foram feitas aí diligências para verificar exatamente o que tinha ocorrido e a partir dessa constatação foi então feita a prisão em flagrante dos 2 policiais e conduzidos ao presídio militar Romão Gomes. Eles trabalhavam em qual local, em qual base que eles ficavam? Já trabalhavam há bastante tempo nesse local? Como que era? Eles são policiais ali da patrulha que pega a região de Tatuí, ali da rodovia Castelo Branco, e estavam trabalhando juntos na equipe naquele serviço noturno. Quanto ao procedimento agora, eles já foram ouvidos internamente por vocês também ou aguarda o dia do julgamento? Como funciona agora? Eles foram ouvidos, né, tanto na ocorrência da Polícia Federal, que investiga aí o tráfico de drogas propriamente dito, e depois foram ouvidos também na prisão em flagrante deles propriamente dita, que são os autos aí que vão para a Justiça Militar. Eles confessam? Eles não confessaram, né, o delito, né, simplesmente falaram que fizeram a abordagem e conduziram até a Polícia Federal.
Capitão, há alguma informação ou envolvimento deles em algum outro tipo de delito, alguma outra coisa no histórico deles? Ou essa seria a primeira informação deles de uma participação em algo assim? Não tínhamos alguma informação anterior a esse fato, né? Caso houvesse, iríamos ter instaurado já alguma investigação para apurar, mas tendo chegado esse fato que ocorreu na data de ontem, então aí foram tomadas as providências pela Polícia Militar, já de pronto para poder apurar exatamente o que estava ocorrendo ali, e após a constatação, então feita a providência pela Polícia Militar, pela prisão, porque não é compactuado aí qualquer tipo de desvio de conduta. Esse é o capitão Helder Bonaz, da Polícia Militar Rodoviária. O nosso ouvinte Maurício, final do telefone 2228, diz que policial defende patrimônio de terceiros em perseguição e caso não tenha seguido o protocolo, os policiais são bandidos, relacionando ao caso da perseguição e da troca de tiros que aconteceu na Santos Dumont. E sobre esses dois casos ele diz, veja só a controvérsia. No primeiro caso, policiais heróis. No segundo, policiais bandidos. E é importante que a Polícia Militar Rodoviária esteja sendo transparente, mostrando para a população o que está sendo feito para que casos como esse não se tornem algo que manche a imagem da corporação. Então, quando o capitão se prontifica a falar a respeito de algo que não é para ser o protocolo de uma polícia, que não deve ser tratado como algo normal, ele está mostrando que, se precisar, se corta na própria carne. E aí, Tiago, boa parte, voltando à discussão das câmeras corporais, boa parte da investigação nesse caso passa também por esse equipamento estar ligado. Porque com a câmera ligada o tempo todo, fica difícil desviar droga para o meio do mato sem isso ser gravado pelo equipamento. Exatamente. Nós não sabemos se esses policiais estavam com a câmera, se eles tentaram burlar o sistema, isso ainda não foi informado. Eu acredito que não, porque a Polícia Militar Rodoviária, uma grande parte, ainda não tem a câmera, né, Heitor? Então, eu acho que reforça ainda mais essa questão. Porque se o policial tivesse autonomia para acionar a câmera, no caso dessa dupla aí, né, que sem dúvida nenhuma, se condenada, se comprovada, não honra a farda que veste, ele poderia não ter acionado simplesmente a câmera. E aí, como é que você vai saber? Como é que você vai depois colher informações sobre aquilo que foi denunciado? Então, acho que a câmera torna-se ainda mais importante. E aquela conversa de que não tem como armazenar os dados, o Estado tem condições, sim, de achar uma opção. Da questão das baterias, tem como, sim, achar uma opção. É irreal achar que o Estado não tem condições financeiras ou não tem condições de achar equipamentos que cumpram o seu papel. É tipo uma desculpa aqui usar essa expressão, mas desculpa para boi dormir. Então, não dá para aceitar esse tipo de justificativa do Estado, do governador, quanto ao uso das câmeras. E tem um outro ponto, Heitor, que eu acho que fica ainda mais importante. Se essa droga foi desviada, ela foi desviada para quem? Quem recebeu essa droga? Esse é um ponto importante. E coloca sob suspeita outras abordagens que essa dupla pode ter realizado em apreensões de droga, sem dúvida nenhuma. Acho que é um ponto importante que a investigação também vai ter que avançar, né, Heitor? Sem dúvida, e isso ficou claro também na fala do capitão Helder Bonaz, que até hoje não havia nenhum indício de mau comportamento por parte dessa dupla, mas depois de um flagrante como esse, tem que de fato levantar o histórico das outras abordagens. 10h24, uma participação do nosso ouvinte antes da gente girar com os assuntos aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa apreensão do tráfico de drogas, né? Para mim, é pouco, é ótimo que apreendeu, mas é pouco. Pouco pelo que precisa ser feito em Campinas nesse quesito do tráfico de drogas. Todo mundo sabe, entre aspas, tá? Sabe onde estão os pontos, sabe onde estão as vendas,
e só quando tem uma denúncia ou uma operação especial ou uma coisinha perto da eleição que a polícia se mexe e vai lá e pega. Isso daí é uma constatação que há muitos anos acontece, não só em Campinas, como no Brasil. Precisamos mudar radicalmente as coisas em um âmbito geral, desde a legislação, em aprender com qualquer quantidade e não ter quantidade mínima. Na minha opinião, não tem que se destinar quem é viciado e quem é traficante. Coloca tudo no mesmo bojo, porque daí pode ser que a criminalidade, nesse quesito do tráfico de drogas, diminua. Essa é a minha opinião. Tiago Prudente, só dando uma cutucadinha, na minha opinião, o problema não é treinador. O treinador não joga bola. Se você observar o primeiro tempo e o segundo tempo do jogo de ontem do seu querido Guarani, você vai observar que o problema não é treinador. O cara conseguiu mudar um estilo de jogo para o outro com as peças que tem. O problema é elenco. O cara não joga bola, o treinador não joga bola. Essa é a minha opinião. Grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. O sorrisinho no final entrega que ele não ficou tão triste assim com a derrota do Guarani. Mas sobre os assuntos destacados pelo nosso ouvinte DJ Ale, a gente vai ainda hoje falar a respeito da PEC que tenta criminalizar o usuário de drogas, com inclusive argumentos de deputados do estado de São Paulo na reunião que aconteceu ontem, mas que pouco avançou na prática. A gente vai conversar também com um especialista sobre esse assunto para a gente tirar algumas dúvidas sobre o que está de fato no projeto. Então ainda hoje esse vai ser assunto em pauta aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Agora, sobre o técnico do Guarani, eu vou liberar neste momento o espaço para a corneta de Thiago Prudente, que eu tenho certeza que vai soar. Vai zoar, Thiago. Não caiu ainda? Continua técnico ainda, Heitor Fredo? Oficialmente, Júnior Rocha é o comandante do Guarani, pelo menos até o próximo sábado, 5 da tarde, quando enfrenta o Operário no Brinco de Ouro. Você sabe por que o DJ Ale elogiou o Júnior Rocha, né? É o típico elogio do Ponte Pretano, né? Para que o Guarani mantenha esse técnico nos próximos jogos. Eu assisti o jogo ontem. Vamos lá, né? O técnico, acho que nem para treinar o amador ele serve, né? Né? Chega, né? O elenco é horrível, mas o treinador, pelo amor de Deus, nem para fazer uma retranca para ficar no 0-0, deu conta. Só Jesus. O Jorge tá lá na Arábia. Não, esse aí não tem dinheiro para contratar. Pode ser qualquer um, menos esse aí. Não, qualquer um, não, senão o Guarani exagera, né? Mas um técnico mais experiente, né, Heitor? Com todo respeito ao Júnior Rocha, ele não tem experiência nenhuma em Série B do Campeonato Brasileiro e demonstra isso treinando o Guarani. Infelizmente, nenhum de nós dois acertou o placar ontem. Passamos bem longe de acertar o placar. Thiago apostava num 2-1 Guarani, eu achava que 1-1 já estava de bom tamanho e no final 3-0 para o Mirassol. Jogo que terá repercussão. Foi um placar até um pouco mais elástico do que o Guarani jogou, pelo menos no começo do segundo tempo. Acompanhei também o jogo com a narração de Roger Williams aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E às 11h30, Carlos Henrique, o CH Bate Pesado, vai trazer mais sobre a repercussão com todo o timaço de Carlos Batista dentro do Nossa Área, no mundo esportivo, que também é notícia dentro da programação da RB. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, Campinas apresenta números positivos na criação de empregos para o setor de bares e restaurantes. E ainda, um acordo firmado entre Brasil e China promete uma exportação recorde de café. Nós vamos fazer a conexão Campinas-Pequim na sequência, depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.redditor.com.br.
Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes para falar também sobre a economia, tanto na nossa região quanto de uma maneira macro para todo o Brasil. Vamos acionar o nosso correspondente direto de Pequim, na China. O Igor Kalian acompanhou nas últimas horas um encontro entre o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com autoridades chinesas para falar a respeito da exportação de café. Chineses cada vez mais vêm consumindo o produto brasileiro e isso promete movimentar bastante a nossa economia por aqui também. Aqui, 10h32, estamos na manhã de quarta-feira, mas para o Igor Kalian, já não é Manhã Bandeirantes, é o Noite Bandeirantes. Boa noite para o Igor, bom dia para a gente. Oi, Igor Kalian. Bom dia para você, todo mundo ligado. Eu imagino que vocês, assim como eu, tomam muito café. Imagino que seja comum entre nós, jornalistas, e muitos brasileiros que estão nos acompanhando agora. Porém, esse não é o grande forte, ou pelo menos não era dos chineses. Os chineses não tomavam muito café até então. As novas gerações passaram a tomar muito café. E qual é a notícia boa em relação a tudo isso, que tem a ver com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin? Cada vez mais os chineses estão tomando o café brasileiro. Essa assinatura que a gente está vendo agora é uma assinatura histórica, é o maior acordo de exportação de café do Brasil para a China da história. Vamos falar de números para a gente ter uma ideia, uma proporção um pouco maior. Em 2022, a China importou do Brasil 80 milhões de dólares em café. No ano passado, esse número quadriplicou, foi para 280 milhões. E agora, então, acaba de ser assinado um novo acordo. A China vai importar do Brasil cerca de 500 milhões de dólares. É $500 bilhão em café. Expectativa aí desse número apenas no ano de 2024. E aí a gente está falando de uma rede de cafeterias, a Luckin Coffee, que é muito conhecida por aqui. Ela tem cerca de 19 mil lojas. Tem um pouco menos, 18 mil e um quebradinho. Mas a ideia dessa rede, inclusive, é aumentar o número de lojas. Então, só em uma rede de cafeterias, $500 bilhão serão importados de café do Brasil aqui para a China. Eu vou falar sobre os números do consumo dos chineses, mas antes, vamos ouvir o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, então, ele falou sobre a importância desse acordo firmado aqui na China. Vamos ouvir. O café brasileiro, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, o maior exportador do mundo, abrindo mercado, conquistando mais mercado. E a China, com 1,4 bilhão de pessoas, só o Luckin Café, até agora, até este horário, no dia de hoje, vendeu 5 milhões de copos de café. Isso até agora.
Pode chegar aí a 9 milhões de copos de café por dia. Então é muito importante. Essa é uma grande parceria, né? O Brasil exportando café e a China consumindo café. A oportunidade é enorme. A China deve consumir quantos copos por ano? São 15 copos 15 por ano, copos pode chegar por a 200. ano. Imagine se passar para 100, o que significa? Se passar para 200 copos por ano. O Alckmin deu um spoiler aí no número que eu ia passar para vocês. Os chineses tomam em média 15 copos por ano, né, per capita, mas a Ásia tem uma média de 200 copos por ano. E as novas gerações, os chineses estão tomando café. Estão indo para o Luckin Coffee, para outras cafeterias, estão comprando e a partir de agora, então, tomando cada vez mais café brasileiro. É mais uma prova, né, dessa boa relação entre Brasil e China. A China, a maior parceira comercial do Brasil, e nesse ano completando 50 anos de relações diplomáticas cada vez mais forte, dessa vez, então, com números extremamente positivos para o café brasileiro. Legal, Igor. Muito obrigado pela participação direto de Pequim aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A China já é o terceiro maior mercado do produto brasileiro, terceiro maior comprador de café do Brasil. Em primeiro lugar, Estados Unidos. Em segundo lugar, Alemanha. No caso dos Estados Unidos, 140 milhões de dólares por ano. No caso da Alemanha, 113 milhões de dólares por ano. Mas se a China começar a gostar do nosso café, com o potencial econômico que tem, com o tamanho da população, não vai demorar muito para se tornar o maior ou muito próximo de ser o maior mercado para um produto brasileiro. O café brasileiro continua sendo do tipo exportação e muito forte, viu, Thiago Prudente, para a nossa economia. Exatamente. Você tinha que ter cumprimentado o Igor com Ni Hao, né? Ni Hao em chinês, não, né, Heitor? E eu não tô no grupo que toma café, eu não tomo café, você sabia disso, né? Você não toma café? Eu não tomo café, não gosto de café. Não me julguem, hein? Não me julguem, por favor, hein? Eu não gosto de café, mas é porque em casa praticamente não se toma café, então por isso que eu também não peguei esse costume. E eu não gosto, meu Deus, agora eu vou ser julgado, não gosto do gosto do café, acho muito amargo. Mas agora o que mais tem é café doce, café aguado, café gelado, que, aliás, eu acho uma aberração. Não gosto, não tem jeito. Já tentei de todos os jeitos, mas não gosto. Muito raramente eu tomo um cafezinho ali, de vez em quando, mas muito, muito raramente. Bom, falando da questão da exportação do café, eu acho que tem um ponto que a gente precisa colocar aqui. O Brasil, sem dúvida nenhuma, se destaca como um exportador de café, mas o Brasil ainda tem um desafio para dar valor a esse produto. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o Brasil exporta esse produto e aí ele volta para o Brasil mais caro, que o Brasil compra. Já ouviu falar no café em cápsula, Heitor? Sim. Vai para fora e depois volta. Mais caro para o Brasil, aqueles de alta qualidade. Então o Brasil tem esse desafio pela frente ainda, de dar potência a essa indústria, não só a exportação de um bem primário, mas também de dar valor a esse produto. Acho que esse é um grande desafio que o Brasil ainda tem pela frente. Mas é importante demais a abertura de novos mercados, e principalmente com a Ásia. A Ásia que vai se tornando aí o lar das grandes potências daqui para frente. Os Estados Unidos ainda vai ser uma grande potência, sem dúvida nenhuma, mas o eixo do mundo vai voltando para a Ásia. Aí o ouvinte deve estar perguntando, vai voltando para a Ásia? É isso mesmo. Se você estudar um pouquinho de história, que a gente dificilmente estuda a história da Ásia, mas se você pegar a história antiga, que a gente diz antes de Cristo, ou até depois, ali durante muito, muito tempo, a Ásia em si, principalmente a China, era a grande potência do mundo. Então o eixo do mundo vai girando novamente num ciclo e vai voltando para ser a Ásia novamente, principalmente a China, como uma grande potência. Já é uma grande potência, mas para se tornar a grande potência do mundo, como já foi durante muito e muito tempo. Então é importante demais essa abertura de mercado e essa continuação das aberturas do mercado para esses países
para que nós possamos não apenas exportar bens primários, mas que no futuro, quem sabe, também outros tipos de produtos com maior valor agregado. Acho que esse é um ponto fundamental e que o Brasil tem que continuar. Sem dúvida, uma boa notícia para o agro brasileiro, que volta aí a exportar em maior quantidade ainda para essa região do mundo, e que, sem dúvida nenhuma, né, Heitor? A China está com quantos a quantidade de habitantes? 1 bilhão e alguma coisa. Que imagina o potencial de crescimento desses produtos em um país como esse, né? Em 2022, o último levantamento apontou 1 bilhão 412 milhões de habitantes na China. Então, quase 1,5 bilhão de pessoas na China. Cada uma delas tomar um copinho de café por dia, vai vender muito aqui. Quero café! Quero café! Esse não é do seu time não, Thiago. Esse não é do meu time não, esse aí já tá no outro time. Imagina então um cafezinho por dia, cada chinês tomar um copo de café por ano. Meu Deus do céu, dá quantos Brasis nessa conta aí? Acho que dá uns 6, 7 Brasis dentro da China. 2, 4, 6, 8... Eu sou de humanas, Thiago, mas ali aproximadamente 6 vai da população. Mas isso tudo depende também desses acordos que são firmados e que ontem foi um deles com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Agora, a movimentação... São Paulo é importante, né, Heitor? Para nossa região é importantíssimo. O interior de São Paulo é um grande produtor de café, né? Inclusive, Campinas teve essa marca na sua história. O crescimento econômico de Campinas passa muito pelo que foi o café na economia da cidade. Hoje, outros setores também estão movimentando a nossa economia. Inclusive bares e restaurantes que também servem aquele cafezinho. O levantamento aponta que os empregos estão aparecendo, oportunidades estão sendo criadas e novos postos nesses setores alimentícios, bares, restaurantes aqui da cidade. A Júlia Zampieri traz algumas dessas informações e foi conhecer inclusive um desses funcionários recém-empregados nessa onda que promete ser bem positiva para a economia da cidade. Com a prancheta e a caneta na mão, Rafael faz a contagem do estoque do bar. Cada garrafa entra para conta e se algo falta ou está próximo de acabar, o Rafael é o primeiro a saber. A gente tem esse controle para as coisas não sair, né? Não gastar mais do que deve. Rafael estuda logística no Seprocamp e agora faz parte da equipe de 41 funcionários desse bar, que fica no bairro Taquaral. Só que diferente do restante do pessoal, ele ainda está em fase de treinamento. Esse é apenas o segundo dia do Rafa aqui. As estatísticas do Ministério do Trabalho são muito positivas. Segundo os últimos dados divulgados, 279 postos de trabalho foram criados no setor de bares e restaurantes na região metropolitana de Campinas só nos primeiros 4 meses do ano. E olha, a expectativa é que esse número continue em alta e a contratação do Rafa é a prova disso. Gosto bastante, eu sempre gostei da área da logística. Já trabalhei muito tempo atrás, né? Fiquei um tempo desempregado e hoje voltei a atuar na área que eu gosto. Dos 20 municípios que integram a região metropolitana de Campinas, 12 apresentaram saldo positivo. No topo da lista estão Indaiatuba, Sumaré, Hortolândia, Valinhos e Itatiba. Para o gestor de RH desse estabelecimento, o principal motivo por trás das novas contratações é a expansão de projetos no bar. Nós estamos trazendo vários projetos, tanto de gestão de pessoas, setores, tá? E principalmente nós estamos buscando pessoas. E a boa notícia é que a expansão deve continuar. Hoje, 10 vagas ainda estão abertas aqui no estabelecimento. Essas vagas é para a área de bar, para a área de salão e para a área da cozinha. 10h43, mais um giro com a participação do nosso ouvinte que nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo 19971021493. A Fátima está perguntando aqui a nossa opinião sobre um assunto que está gerando muita polêmica e claro que a gente vai trazer também aqui em pauta.
Bom dia, Heitor, Tiago. Qual a opinião de vocês sobre a proposta do governador do Paraná, Ratinho Júnior, de privatizar a administração da escola estadual? Ela também coloca aqui a Fátima. Outro assunto, Guarani deve chamar o pastor Silas Malafaia para uma campanha de ajuda, pois na semana passada ele usou o nome, o ginásio do time, para a campanha eleitoral e doação ao Rio Grande do Sul. Fátima, final do telefone 0906, moradora aqui de Campinas. O assunto privatização de escolas também está na mensagem do nosso ouvinte que participa com áudio. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Tiago. Eu gostaria de falar com vocês sobre a privatização das escolas no Paraná, que quando começa em um estado, vai para São Paulo, vai para Minas Gerais, vai para todo lugar, né? Então, esses governantes da gente estão sucateando tudo. Eu não sei por que eles querem privatizar a escola, né? Então eu fico horrorizado com isso, porque daqui a pouco eles vão privatizar o hospital, privatizar presídio, privatizar polícia, eles vão privatizar tudo, né? Então eu gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês sobre a privatização das escolas, né? E é isso. E sobre a bandidagem, isso aí é normal, cara, por isso é bandido, por isso que eles não querem pôr a câmera não, deixar filmando. Tem muito policial bandido, principalmente aí nas rodovias. E tem muito policial bom, muito, a maioria é boa. Mas tem esses aí, ó. Esses aí que rouba, que pega droga, que dá porrada, né? Então é isso aí. Então, que bom que o bandido foi mais honesto que a polícia. Aí pra você ver. E o delegado também foi gente boa. Mas o bandido foi mais honesto que os polícias. Porque se ele fosse cair lá, falar que caiu com 500 quilos, aí não, caiu com 525 quilos, né? Aí você faz caiu com 500 quilos. Ele explicar como para os bandidos lá que onde estavam os outros 25 quilos, né? Então, o bandido foi honesto, hein? Desculpa falar isso aí. Alexandre Centro, um abraço para vocês. Tá tudo maluco nesse planeta, né? Agora, com relação a questão das escolas, o governador Ratinho Júnior sancionou ontem a lei que cria o programa Parceiro da Escola e permite a implantação de medidas em 204 unidades da rede estadual do Paraná. O projeto de lei foi aprovado poucas horas antes na Assembleia Legislativa do Paraná e o governo alega que a finalidade é melhorar a gestão administrativa e de infraestrutura de escolas estaduais com parcerias com empresas especializadas em gestão educacional. Ontem nós ouvimos aqui também o senador Flávio Bolsonaro a respeito da defesa da PEC, que está sendo chamada de PEC de privatização das praias, e ele usou uma frase que ficou na minha cabeça: o Estado só atrapalha, o Estado não serve para nada. Ué, então por que eles estão se matando para manterem-se em cargos do Estado? Por que eles lutam tanto para serem governadores, deputados, senadores, presidente da República, prefeitos, se o Estado só atrapalha? O que a gente está vivendo agora é uma onda de privatização que eu acho que estão perdendo completamente a mão. Porque uma coisa é defender o Estado mínimo, isso é pleno direito de quem está no poder, desde que você seja muito transparente desde a campanha eleitoral com quais são suas intenções. O governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, não concorda com a privatização da Sabesp, mas ele deixou claro desde o início da campanha que ele iria fazer isso. Cabe ao eleitor avaliar se entende isso positivamente ou não. No caso do governador Ratinho Júnior, isso não estava na pauta das eleições, não estava sendo discutido. E de repente vem um projeto de parceria para melhorar. Por que não melhorar a máquina pública? Por que não melhorar a gestão pública? Isso sem falar, Tiago Prudente, de muitos políticos que se utilizam de pautas ideológicas, que se utilizam de pautas. Ah, eu sou contra a pedofilia, sou contra assim, coisas que são óbvias, todo mundo é contra. Sou contra a violência contra a mulher, sim. Se elege com pautas ideológicas para, na verdade, empurrar a goela abaixo um projeto econômico que o eleitor dele não conhece, não entende. Então a gente está num momento em que, se deixar, privatiza tudo. Só não privatiza o político. Troca por um CEO, troca por um manager,
Mas eles já usam os termos, né, de gestão. Então, o Estado ele é ruim até certo ponto, porque quando uma empresa grande quebra, e o Estado tem que ir lá socorrer, tem que ir lá salvar. Mas o Estado, para atender a população que elege os políticos, aí não, esse daí só atrapalha. É a contradição, né? Porque esses políticos vamos trocar eles por CEO, então, né? Mas aí ninguém quer, né, Heitor? Ninguém quer largar o seu cargo, né? Ninguém quer abrir mão do seu cargo. Eu acho que tem alguns pontos que são importantes nesse caso, que eu sempre aponto quando se fala do Estado mínimo, e eu não sou contrário, quem defende o Estado mínimo, acho que tem todo o direito, tem seus argumentos para fazer essa defesa, mas tem que ser coerente e sempre defender que ele atue dessa maneira. Por exemplo, não ficar agora indo contra quando o governo quer tirar subsídios de alguns setores da economia, porque isso é Estado mínimo. Concorda comigo, Heitor? Sim, Estado mínimo num país com tanta desigualdade social é perpetuar essa desigualdade. Exatamente, então tem que ser coerente. Tem cheio de político aí que defende Estado mínimo, mas dependendo do setor, aí o Estado tem que estar presente. Então a gente tem que ser coerente com as questões aqui. Eu não sou um defensor do Estado mínimo, então não vejo problema do Estado dar subsídios para alguns setores, incentivos, e os ouvintes sabem disso aqui. Mas em todo caso, quando a gente vai para essa história das escolas no Paraná, a gente tem que ver uma questão que eu acho que é extremamente importante. Quais serão os efeitos dessa história? Isso é realmente passar para a mão da iniciativa privada? Porque é preciso entender melhor esse modelo. Por que é preciso entender melhor esse modelo? Porque como é que a iniciativa privada vai faturar com uma escola pública, Heitor? Seria uma organização social que recebe o dinheiro do governo do estado para tocar. Exatamente. Ou seja, o Estado vai estar custeando do mesmo jeito, concorda comigo? Ele só não vai ter a responsabilidade sobre aquela grade, ele vai terceirizar esse serviço que é público. Exatamente. E segundo o projeto que eu estava lendo, professores, diretores, quem é concursado vai se manter. E aí essa organização que vai administrar, que pode ser até uma empresa mesmo, vai poder contratar professores via CLT, mas com salários iguais aos dos professores que estão lá. Eu tenho algumas preocupações, porque como é que vai ficar essa administração? Como vai ficar essa relação entre essas empresas e os funcionários concursados? Como é que vai ficar a relação entre os professores que não são servidores e os que são servidores? A gente pode criar distorções, campanhas salariais, como é que vai funcionar isso? Isso são questões que tem que se colocar. E, acima de tudo, o que essa gestão administrativa e financeira das escolas vai melhorar? Que ponto? O que essa chamada privatização vai melhorar na questão administrativa e financeira, uma vez que a questão pedagógica não vai mudar? Então, acho que são pontos que ficam aqui, ficam os questionamentos. E é muito difícil, eu até peço desculpa para os ouvintes, fazer uma avaliação se é positivo ou negativo, porque é um processo completamente novo. Nós não sabemos como é que vai se dar. E o projeto tem muitas lacunas, é praticamente uma carta em branco do que vai acontecer. Então eu acho que é uma dúvida do que vem pela frente no Paraná, que a gente tem que olhar com bastante atenção. É apenas 10% da rede, cerca de 200 escolas que vão entrar nesse processo, lembrando que a comunidade escolar vai precisar aprovar que a escola entre nesse processo, mas tem muitas dúvidas sobre como vai se dar esse processo, como também tem muitas dúvidas sobre a efetividade de escolas cívico-militares, uma vez que não se tem nenhum dado, nenhum estudo que prove que elas são melhores ou que elas dão resultado. Lembrando que escolas cívico-militares não são colégios militares, são coisas completamente diferentes. Então, eu acho que há muita nebulosidade, Heitor, e aí o Estado perde a oportunidade, os nossos governantes demonstram também a falência de não conseguirem resolver a questão da educação pública, ou seja, que é dar estrutura, que é dar condições, que é dar o mínimo para um estudante de escola pública poder cursar os anos ali. E aí, eu sempre
aponto uma questão que, para mim, é extremamente importante. Quando um governante, seja ele quem for, entrega algo que o Estado administra há tantos anos, como o caso de escolas, para a iniciativa privada, mostra a falência desse governante em conseguir colocar aquele sistema para funcionar. Ou seja, de bom gestor, ele não tem nada. Porque se ele fosse bom gestor, estaria funcionando o Estado, que ele administra e que foi eleito para administrar, funcionando em sua plena capacidade. 10h54, depois do intervalo, a gente atualiza você a respeito do que foi a discussão ontem na Comissão de Constituição e Justiça sobre a PEC das drogas, que planeja criminalizar o usuário de entorpecente. A gente vai trazer 2 pontos de deputados aqui do estado de São Paulo e conversar também com um especialista a respeito do que está no texto, do que está de fato sendo discutido em Brasília. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do RECAP, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Rede D'Or você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.rededor.com.br. Manhã Bandeirantes. 10h58, de volta com Manhã Bandeirantes nesta quarta-feira, hoje 5 de junho de 2024. Havia uma expectativa para que nas últimas horas a PEC das drogas fosse votada ou andasse pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça. Mas ontem deputados governistas conseguiram adiar a votação da proposta de emenda constitucional que inclui a criminalização do porte de drogas na Constituição, independentemente da quantidade apreendida. Um pedido de vistas conjunto foi feito à presidente da Casa, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a deputada Caroline Detoni,
do PL de Santa Catarina. Então, vai ser necessário um prazo de 2 sessões para apreciação do texto, com a expectativa da PEC ser votada na próxima terça-feira. Mas antes desse adiamento, houve discussão entre os parlamentares favoráveis e contrários. Favorável à proposta de emenda constitucional está o deputado pelo Estado de São Paulo, Ricardo Salles, do PL. Ele entende que o usuário é o financiador do tráfico de drogas e, consequentemente, de outros crimes ainda mais graves. São os usuários de drogas os principais responsáveis pela manutenção e crescimento do crime do tráfico de entorpecentes, bem como os demais crimes a ele relacionados. Há, portanto, grande responsabilidade dos usuários sobre os elevados índices de criminalidade, já que contribuem ativamente para a manutenção desse sistema, o que leva ao cometimento de outros crimes ainda mais graves, tais como tráfico de armas, prostituição, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, homicídios, etc. Nesse sentido, importante consignar que em todos os tipos penais há bilateralidade de responsabilidade entre que os praticam os crimes e aqueles que deles se beneficiam. Em outras palavras, em crimes de roubo, por exemplo, aquele que pratica o crime é criminoso e aquele que compra a carga ilícita, sabidamente roubada, também o é, praticando, nesse caso, o crime de receptação de carga roubada. As drogas ilícitas têm que seguir o mesmo padrão. Quem vende é criminoso, mas quem compra também deve ser assim considerado, sob pena de, não o fazendo, haver um claro desequilíbrio e consequente incentivo ao mercado de drogas ilícitas. Esse é o deputado federal pelo Estado de São Paulo, Ricardo Salles, do PL. Já o deputado também paulista Orlando Silva, do PCdoB, entende que o projeto está criminalizando pessoas que deveriam ser tratadas na esfera da saúde pública. É um parecer que criminaliza gente que precisa de tratamento de saúde. É um parecer e uma proposta que criminaliza gente que é dependente químico e que deveria ter acolhida por parte do Estado. Deveria ser tratado através de políticas públicas no campo da saúde pública e não no campo do sistema prisional. O Brasil já tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Grande parte dessa população carcerária, grande parte, estão presos provisoriamente, grande parte são jovens, quase metade, quase 90% homens e quase 70% negros. 72% dos réus acusados de tráfico de drogas portavam pequena quantidade da droga para consumo próprio. 30 falaram e apelaram explicitamente, era para consumo individual. E 50% desses dependentes. 50% desses dependentes. Eu não tenho a menor dúvida que o efeito prático dessa emenda à Constituição seria, caso entrasse em vigência, seria a ampliação do encarceramento em massa da juventude pobre, periférica, negra da população brasileira. Porque não há nenhuma evidência de que mais presos significam mais eficaz combate à dependência química. Esse foi o deputado Orlando Silva, do PCdoB do Estado de São Paulo, também da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Sobre esse assunto, Manhã Bandeirantes conversa com o doutor André Ked, advogado criminalista, sócio do Ked Vieira Advogados. Doutor André, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 11h03, restabelecendo contato com o doutor André para falar a respeito dessa proposta de emenda constitucional. Lembrando que o Brasil atualmente já tem a lei das drogas, que determina que é crime adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, carregar, semear, cultivar ou colher drogas para consumo pessoal. O delito hoje ele não é punido com prisão.
Penas consideradas mais leves, como prestação de serviços comunitários, medidas educativas, comparecimento a programa de educação, a um curso educativo sobre o efeito de drogas, são as penas normalmente aplicadas depois de uma apreensão como essa em flagrante de uma pessoa portando uma quantidade que não é definida por lei. A lei não define uma quantidade específica para diferenciar o usuário do traficante. Nesses anos todos de cobertura de jornalismo policial, o que a gente vê em várias ocorrências, e ouve também de especialistas, é que a pessoa pode ser presa por tráfico de drogas portando um pino de cocaína, portando uma porção de maconha, uma pedra de crack, desde que haja o flagrante da entrega, da venda, da negociação. Então, tendo esse movimento de entrega e essa certeza de que uma pessoa está vendendo para outra, independente da quantidade, isso pode ser configurado como tráfico. O que a gente costuma ver na prática é uma dificuldade muito grande para esse tipo de cena, para esse tipo de flagrante. E aí se estabelece ali uma quantidade, que você vê expressivamente que foge do conceito de usuário. E aí há uma prisão por tráfico de drogas. Mas, de fato, não há uma especificidade ali confirmada no papel, nos termos da lei, de uma quantia específica para daí sim colocar como traficante. Doutor André Ked, o senhor me ouve? Bom dia para o senhor. Bom dia, ouço muito bem. Doutor, estávamos falando a respeito da lei das drogas que já existe hoje no país e dessa proposta de emenda constitucional. O senhor entende que haverá de fato uma grande mudança? A lei que já existe hoje no Brasil precisa de algum tipo de revisão? E essa discussão que a gente vem acompanhando na Câmara Federal, no Congresso como um todo, ela está tocando nos pontos específicos mais importantes mesmo do combate ao tráfico de drogas? Olha, eu considero que todo esse debate é muito importante para o país. Aliás, é um debate importante, eu diria, em âmbito mundial. Ele está sendo travado no mundo aos poucos, né? E eu espero que ele continue sendo travado para que a gente consiga evoluir sobre o assunto. Agora, a forma como ele está sendo tratado aqui no Brasil, ela é uma forma, na minha opinião, muito equivocada. Porque nós nos reduzimos a discutir agora quem é traficante e quem é usuário, e não discutimos a questão de forma mais ampla, porque a questão do combate ao tráfico de drogas em si, essa sim é que deve ser enfrentada, se devemos combater o tráfico de drogas ou se devemos regulamentar o uso e a produção dessas substâncias que são utilizadas pela humanidade há centenas, milênios de anos, né? Então, o debate é muito profundo e, tal como estabelecido hoje, virou uma guerra em torno de saber qual é a quantidade que alguém precisa ter ou pode ter em mãos sem ser preso em flagrante. Estamos mais ou menos por aí aqui no Brasil. Infelizmente, a gente deveria evoluir muito mais, na minha opinião. Tiago Prudente, doutor André Ked, advogado criminalista, sócio do Ked Vieira Advogados, conversando conosco aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria entender com o doutor pelo seguinte: a PEC das drogas é uma reação do Congresso à votação que está acontecendo no STF. E a PEC criminaliza qualquer quantidade de drogas, seja usuário, traficante, independentemente disso. Está com drogas é crime. Está lá no texto da PEC. O STF está votando, que entrou ali por fora da ação, a questão da descriminalização do porte de maconha. Mas, ao meu ver, acho que o principal que o STF vota ali é a questão da distinção usuário e traficante. Por quê? Porque o que é apontado uma distorção, porque se você é preto ou pobre, isso é considerado traficante. Do contrário, você não é caracterizado dessa maneira. E aí, há esse ponto importante. E a PEC diz que a distinção usuário-traficante ainda vai continuar, mas também deixa um arco muito aberto. No caso da aprovação dessa PEC, a decisão do STF, cria-se uma regulação para saber o que é distinção
de usuário traficante, ou a PEC sobrepõe a decisão do STF nessa questão? Como é que funciona isso? Porque essa é uma questão muito importante que é tratada principalmente por grupos que fazem a defesa sobre essa questão, dizendo que há uma distorção, inclusive no encarceramento que acontece hoje no Brasil, que é um dos sintomas e que eu sempre aponto que é um dos grandes problemas do nosso país, que é o sistema penitenciário. Como o doutor vê essa questão? Você tem toda a razão, em todas as colocações a preocupação é muito válida, Thiago. Na verdade, sim, o encarceramento no Brasil é uma questão de fundamental discussão também, né? E a criminalização do porte, do consumo e também do tráfico de drogas, ela é uma das grandes responsáveis pelo exponencial aumento da nossa população prisional, sobretudo desde que a Lei 11.343, né, que é a atual lei de drogas, foi promulgado em 2006. Os dados mostram isso, né, que a gente teve muito aumento da população carcerária depois da nova lei de drogas. E sim, os dados demonstram que o combate às drogas, né, essa guerra às drogas, ela tem um público específico ali, muito claro, né, não só no Brasil, como no mundo inteiro. São os negros e pobres que são os mais, eu diria, atacados pelo sistema de justiça, né? Então são eles que são encarcerados e há uma desproporção entre a presença de negros na população brasileira e a presença de negros no sistema carcerário, demonstrando que muito mais gente negra é presa do que essa proporção exigiria, né? Agora, o problema que existe agora é que há esse julgamento que, poxa vida, o Supremo Tribunal Federal está com esse recurso extraordinário, o RE 635659, para ser julgado desde 2011, Thiago, né? Só começou o julgamento em 2015 e diversos pedidos de vista trouxeram a coisa até hoje aqui. Então a gente tem 5 votos dizendo da inconstitucionalidade da criminalização do uso para consumo próprio, né, do porte para consumo próprio de maconha, e 3 sustentando que não, que isso é constitucional, que a legislação deve ser mantida. E ainda faltam 3 votos, né? A ministra Carmen Lúcia, o ministro Fux e o ministro Toffoli, que por sinal devolveu o processo ontem, tá? Para ser colocado em pauta. Então, o que se espera é que o ministro Barroso coloque isso em pauta o mais rápido possível, né? E aí o que temos? Então, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal está julgando a constitucionalidade da Lei 11.343 nesse aspecto, e paralelamente, como você bem disse, numa reação do Congresso a essa discussão estabelecida no Supremo, uma PEC que foi proposta pelo presidente do Senado, aprovada lá a toque de caixa, e que agora está na Câmara, né, incluindo um artigo, um inciso no artigo 5º da Constituição Federal para constitucionalizar a criminalização que está sendo discutida no Supremo. Na minha opinião, o Supremo, se a PEC for aprovada antes, né, em tese é possível defender que o julgamento do Supremo perde objeto, porque o Supremo está discutindo a constitucionalidade de uma lei, né? E aí vem a Constituição Federal e é alterada, a Constituição Federal é hierarquicamente superior à lei, e, portanto, perde objeto a discussão, porque ele não vai poder mais falar isso, ele vai ter que discutir se a mudança constitucional é constitucional, tá? Porque a teoria constitucional, ela deixa bem claro isso. Uma Constituição Federal, quando ela é apresentada pelo povo para reger as relações no país, ela não tem nenhum artigo inconstitucional. Mas depois, quando se faz emendas à Constituição Federal, que são mudanças posteriores, essas emendas podem ser avaliadas do ponto de vista da constitucionalidade. Então, já adiantando minha opinião, obviamente que eu considero que o uso de drogas, né, é uma questão de saúde, né, uma questão de decisão individual, uma questão de saúde pública, e, portanto, é inconstitucional a criminalização disso. Sendo inconstitucional a criminalização disso, a proposta de emenda constitucional eventualmente aprovada na Câmara, ela é inconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal pode ser chamado a decidir sobre isso e declarar a inconstitucionalidade dessa PEC. E é o que ele provavelmente fará, porque o julgamento do recurso 635659 está se encaminhando, falta só um voto para declarar a inconstitucionalidade. Então eu imagino que o Supremo não vá mudar de opinião diante de uma PEC, sobretudo uma PEC feita para afrontá-lo, né? Mas nós estamos diante desse impasse mesmo.
institucionalmente muito triste que aconteça isso. Parece briga de criança, né? De uma infantilidade política imensa. O Supremo foi chamado a declarar a inconstitucionalidade de uma lei e está declarando. Agora o Congresso vai querer dar esse recado sabendo que é inconstitucional o que ele está fazendo também. Porque não é só no Brasil que se discute isso. Em diversos países do mundo, as cortes constitucionais declararam a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas. E aí a gente está tentando andar na contramão, o nosso Congresso está tentando andar na contramão da história. Vamos ficar para trás, como foi com a abolição da escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir. Nós estamos conversando aqui dentro do Manhã Bandeirantes com o doutor André Ked, advogado criminalista, sócio do Ked Vieira Advogados. Muito se fala também, inclusive foi tema de discurso do deputado Ricardo Salles, a respeito da prisão como uma forma de tentar diminuir o tráfico de drogas. O senhor falou um pouco a respeito da população carcerária, mas a gente já vê hoje no sistema uma superlotação mesmo com muitos criminosos que continuam à solta. Prender o usuário de drogas pode fazer com que a gente perca a mão completamente de uma população carcerária e não tenha espaço físico para colocar todas essas pessoas, doutor? Olha, vou dizer, a prisão, né, ela também é uma coisa que foi adotada por todos os países. Isso foi uma criação europeia, ocidentalizada, porque eles colonizaram o mundo inteiro, então todo mundo adota a prisão como solução dos conflitos sociais. Mas diversas pesquisas e a prática mostram que as prisões, na verdade, elas são locais em que as pessoas muitas vezes ficam lá jogadas, não tem muita assistência do Estado, né? E aqui no Brasil, a gente tem visto o que aconteceu nos últimos anos, né? Ninguém pode negar que as facções do crime organizado, como PCC, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, diversas dessas, elas foram crescendo com o crescimento da população carcerária. Quer dizer, o Estado vai lá, não dá nem escova de dente, pasta de dente para o preso, tem chuveiro de água gelada no inverno, não tem roupa, um monte de coisa que a gente vê no sistema carcerário. Os presos se organizam a partir do massacre do Carandiru, quer dizer, o Estado vai lá e mata centenas de pessoas daquele jeito, os presos se organizam e começam a se defender dos abusos estatais. E no meio disso tudo vão criando organizações e o crime como uma das opções de sobrevivência ali, ele viceja. O PCC hoje é um fenômeno, né? É uma organização enorme, com braços aí em todos os pontos do país. Ele tem entrada no Estado mesmo, né? Nós temos parlamentares, temos, enfim, diversos agentes públicos que são cooptados, né? Assim também com as milícias, mas estou falando especificamente do sistema penitenciário. Então é o seguinte, prender as pessoas, além de não ajudar em nada, de embrutecê-las, porque elas são colocadas nesses calabouços, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu o estado de inconstitucionalidade das nossas prisões. Então, prender as pessoas não as torna melhores, não as faz refletir. Pelo contrário, prender as pessoas no Brasil é entregá-las, né, para serem exército de reserva do crime organizado. O que nós estamos fazendo é um tiro no pé atrás do outro. Primeiro, a gente adota uma política de guerra às drogas que foi imposta mundialmente pelos Estados Unidos na década de 60 e agora está sendo revista no mundo inteiro. E com ela, a gente prende pessoas negras e manda para o sistema carcerário, pessoas pobres e negras, basicamente. Então, implementa uma política racista e ainda dá de mão beijada para o crime organizado, massa de manobra, né? E as pessoas que entram lá, as que não querem, para vocês terem uma ideia, gente, o sistema penitenciário paulista, que é o maior do Brasil, existem os presídios que sabidamente são controlados pelo PCC e os que não são. Então, as poucas pessoas que não querem ter algum tipo de vínculo, não quer dizer que elas vão virar soldados do PCC, mas quer dizer que elas vão, pelo menos, tolerar a ordem imposta por eles, elas vão para alguns presídios que não são controlados pelo PCC. Isso é sabido por todos que atuam no sistema de justiça, né? E nós estamos aqui fingindo que a prisão ajuda alguém, ajuda o PCC, né? Ajuda os grandes traficantes que nunca são presos. Porque os presos, gente, é isso. Se tiver uma pessoa branca de terno fumando um baseado aqui na Alameda Santos, aqui nos Jardins, dificilmente ela vai ser presa pela polícia, né? Agora, se for um menino preto que estiver andando ali com um baseadinho no bolso, aí vai ser preso e vai ser colocado como traficante. E não só aqui.
em São Paulo, em Campinas e em todas as grandes cidades do país é a mesma coisa. Mas o que se trabalha é isso, se prende em flagrante alguém que está com uma pequena quantidade de drogas. Agora, entender a cadeia do tráfico mesmo, né, ver as rotas transnacionais, fazer um trabalho que chegue até os nossos parlamentares que estão envolvidos com isso, nossos agentes de polícia que estão envolvidos com isso ninguém faz, né? Então a gente fica aí enxugando gelo, fingindo que está combatendo o crime e, na verdade, só implementando uma política racista e dando mão de obra para o crime organizado. É isso que acontece na prática. Doutor, só queria que o senhor colocasse, porque essa dúvida surge muito, como funciona hoje? Por exemplo, a pessoa, e isso me chamou muita atenção durante o julgamento do Tribunal do STF, do Supremo Tribunal Federal, de casos que foram apresentados e de comparações de pessoas detidas em áreas nobres e pessoas detidas em áreas mais pobres da cidade, mostrando como a qualificação de traficante era como se fosse uma coisa da cabeça do agente público que está fazendo a detenção. Como é que funciona hoje? E o doutor acha que a colocação de uma quantidade é o suficiente para resolver essa distorção que acontece hoje da classificação de usuário e traficante? Olha, Thiago, o que acontece é o seguinte, na verdade, inclusive o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o voto em que isso foi mais explorado, ele é um voto trágico, sinceramente, assim, ele declara inconstitucionalidade do artigo 28, mas ele coloca tantas ressalvas na tese dele que ele inviabiliza a própria tese, tá? Então, assim, eu acredito que ele apresentou diversos dados, são chamativos os dados, eu não vou ter aqui na ponta da língua, Thiago, mas basicamente diversas pesquisas demonstram que a abordagem policial ela é essencialmente racista, tá? Então, existe um jargão na polícia, sobretudo na militar, que é a atitude suspeita. Né? Então, o rapaz foi visto em atitude suspeita, então eu abordei. Né? Bem, gente, o Código de Processo Penal ele prevê requisitos para você abordar alguém, né? Eles não incluem nada que seja racista. O Supremo Tribunal Federal declarou que essa abordagem racista ela é inconstitucional, há pouco tempo em julgamento no pleno, mas o fato é que toda vez que se discute isso, se deixa uma margem ali para decisão do agente público que basicamente vai levar a coisa para o mesmo lugar. Nós temos uma sociedade estruturalmente racista. Como ela é estruturalmente racista, quando você trabalhar as políticas públicas, em geral, as coisas vão se voltar contra aquelas minorias que são perseguidas. Então, por mais que se tente discutir isso, quando se dá margem à decisão, a decisão está tomada, vai ser racista, é inegável que isso vai acontecer. Isso continuará acontecendo. Né? Agora, o estabelecimento de um critério objetivo, que é um critério de quantidade, ele é importante. Em vários países isso acontece, e ele é importante porque isso dá segurança para quem está usando a droga, né? ou andando com a droga. Agora, precisa ser discutido mesmo, Thiago, assim, a gente gasta muita energia com isso. Né? Quer dizer, a gente tem drogas que foram consideradas ilícitas em determinados momentos, que hoje são lícitas, e que estão no nosso dia a dia, né? A gente sabe, todo mundo sabe do Al Capone, da história dos gangsters nos Estados Unidos, aquilo tudo aconteceu, né, por causa da proibição de acesso ao álcool. Então houve o consumo clandestino de álcool, muita gente enriqueceu vendendo aquilo e tudo mais, e depois se legalizou o álcool, como é legalizado na maior parte do mundo. Legalizou e regulamentou. É isso que deve ser feito com as outras drogas, porque elas são usadas e continuarão sendo usadas, é inegável, né? Agora, a questão é que isso tem que ser regulamentado, tem que ser controlado, a gente tem que cobrar impostos disso, né? E o Estado tem que ganhar dinheiro com isso para poder implementar as políticas públicas. Enquanto a gente ficar discutindo a quantidade que vai ser, vai caracterizar uma coisa ou outra, muito bem, estamos evoluindo, porque se você aumenta a quantidade, você diminui a intrusão do Estado na vida privada das pessoas. Então, sou favorável ao estabelecimento de uma quantidade objetiva. Né? Agora, tem que ser um critério objetivo sem margem para discussão. O ministro Alexandre de Moraes, quando votou, falou que não, que é uma presunção relativa e que isso pode ser... eu posso até ler aqui um trecho do voto dele, que ele pode dizer que a autoridade policial não está impedida de realizar a prisão em flagrante, mesmo quando a quantidade é inferior à fixada, né? Desde que de maneira fundamentada
comprove a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes. O que é isso, né? Você me pergunta, André, você é advogado. O que é, então, André, a comprovação da presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes? Bem, gente, é o que o policial quiser, entendeu? O que o policial quiser pôr lá no auto de prisão em flagrante, ele vai colocar e vai prender a pessoa. Depois a pessoa vai discutir em juízo, como é hoje. Quer dizer, é um voto que parece bom, mas, na minha opinião, não muda muita coisa, né? E, infelizmente, os ministros estão aderindo a essa votação. Então, fico muito preocupado com o rumo que a coisa está tomando, porque quando a gente imagina que a política vai evoluir, ainda que a forceps, porque ao invés do Congresso melhorar a legislação, é o Supremo Tribunal Federal que está tendo que declarar inconstitucionalidade e fixar critérios, mesmo assim a gente não avança muito, sabe, Thiago? É preocupante a situação. Conversamos com o Dr. André Ked, advogado criminalista, sócio do Ked Vieira Advogados, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, doutor André. Um bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe nessa quarta-feira. Muito obrigado. Bom dia para todos vocês. 11 horas da manhã, 24 minutos. A participação do nosso ouvinte aqui nessa reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Agradecendo ao José Rodrigues, que está dizendo aqui a respeito dos governadores que privatizam tudo, que ele entende que é um sinal de incompetência para quem não consegue administrar. O Wagner Marcondes fala a respeito do projeto de privatização nas escolas públicas do Paraná, mas puxando para um outro lado. Falando em Ratinho Júnior e no estado do Paraná, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre os, entre aspas, atos democráticos, ele escreve, entre aspas, praticados naquele estado, quando da invasão da Assembleia Legislativa por partidos de esquerda. Vocês perceberam que tanto o atual governo quanto o todo-poderoso Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, como um rodo, estão em silêncio? De uma coisa eu tenho a plena certeza. Enquanto o conceito de certo e errado depender de quem estiver sentado na cadeira, esse país não tem a mínima chance de dar certo. Mas como vocês definiriam aqueles atos? A mim, são igualmente terroristas como os de 8 de janeiro, escreve o Wagner. Ou será que não? Ou será que por serem de partidos de esquerda podem tudo? Em tempo, citei o silêncio do atual governo e do STF, mas isso se aplica também à mídia de forma geral. Não coloco na mesma cesta, na mesma prateleira, Wagner, porque de um lado você tem atos que são lamentáveis, protestos que passaram do ponto e que teve uma invasão registrada com uma resposta violenta por parte da polícia. Protestos com base em um projeto de lei específico que aquele grupo é contra. E aí você pode discutir o projeto de lei. Ponto. 8 de janeiro foi um grupo tentando mudar a nossa Constituição, mexendo na nossa democracia, querendo a qualquer custo tirar um governo eleito. Acho que são motivações bem diferentes, mas cenas lamentáveis nos dois cenários, Thiago. Acho que são coisas distintas. Se fosse manifestantes de direita ali, protestando contra um projeto, também a opinião seria a mesma. São questões completamente diferentes. 8 de janeiro eram pessoas tentando derrubar a democracia. Ali é uma manifestação contra um projeto de lei, como teve na Lesp, há 2 semanas aqui, que o pau quebrou aqui na Lesp, teve pancadaria, porradaria e tal. Lembrando que as assembleias são a casa do povo, e não permitir a entrada do povo na casa do povo também poderia ser considerado ato antidemocrático, o que foi que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná. Então a gente tem que colocar esses 2 pontos aqui. Não dá para comparar uma coisa com a outra, são coisas completamente distintas, e independentemente da cor partidária de quem estava se manifestando lá, é legítimo manifestação contra um projeto de lei. Quem exacerbou, passou do limite, tem que ser punido, tem que ser identificado, tem que ser preso, mas é completamente diferente do dia 8 de janeiro. Essa comparação nem deve ser feita, porque não há argumentos, não há lógica para isso. Para a gente fechar aqui a participação do Luiz, final do telefone 2934, a respeito da PEC da descriminalização do pote da maconha, na verdade a PEC para criminalizar o usuário e a discussão no Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte, Luiz: qual droga é mais prejudicial e mata mais? O álcool, o cigarro comum ou a maconha? No entendimento dele, claro que são os 2 primeiros, o álcool e o cigarro comum. 11 horas 28 minutos.
Amanhã tem mais. A partir das 10 da manhã, o Manhã Bandeirantes traz as informações de Campinas e as discussões que estão em pauta no Brasil e no mundo, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia e fazendo convite para que amanhã você esteja com a gente logo depois do Jornal Gente. Até lá, Thiago Prudente. Um abraço, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. E a gente volta a se encontrar aqui amanhã às 10 da manhã. Tchau. E a partir de agora, Carlos Henrique com o Nossa Área tá chegando com todo o timaço de Carlos Batista, repercutindo a derrota do Guarani para o Mirassol e a expectativa pela próxima rodada da Série B. Um grande abraço e até amanhã. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta.